Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entrelinhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui gravando a 10ª lição, já está faltando só a 11ª, 2ª e 3ª, para nós encerrarmos a série sobre a missão de Deus e a minha missão. Hoje nós vamos estudar mais um tema, agora é a missão em favor dos não alcançados, parte 1. Nós vamos estudar agora aquele episódio em que Paulo pregou aos atenienses, lá em Atenas. Vamos aprender muito sobre como o Espírito Santo conduziu, a fala de Paulo. Beleza, pessoal? Neste vídeo nós teremos aqui a participação do Ricardo, que diz que voltou. É isso aí, Ricardo. E do Marcos André. O Alexandre vai descansar um pouquinho nesse final de ano para poder fechar as provas e as notas dele. Mas é isso aí, pessoal. Estamos firmes. Também tem a minha participação com as perguntas para a discussão lá no final. E não esqueça também de ter a sua participação nos comentários, que é muito importante. Daqui a pouco, depois da vinheta, temos a leitura aqui de todos os comentários postados até o momento em que esse vídeo foi gravado. Beleza, pessoal? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. É muito importante dar o seu joinha e acionar o sininho para receber todos os alertas de todos os vídeos que nós lançamos aqui semanalmente para você. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós conferirmos a sua participação aqui nos comentários das entrelinhas. Temos vários comentários, mas vamos lê-los todos aqui, beleza, pessoal? Lembrando que o nosso vídeo é capitulado, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, é só você escolher qual parte do vídeo você quer ouvir primeiro, que o estudo da lição vai começar logo mais na oração inicial com o Alexandre. Vamos lá então, pessoal? Temos a participação aqui da Cacá Badulins, primeiro a comentar. É isso aí, foi mesmo o primeiro a comentar e deixou assim: Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, um abraço aí para Cacá, sempre está conosco aí, faz parte lá do grupo Entrelinhas também, família Entrelinhas 1 e 2. Genésio Mioto, estamos aqui para participar de mais um estudo da lição que vem falando da missão de Deus, que é a minha missão, a missão entre os não alcançados, que são aqueles que ainda não receberam esta mensagem ou já receberam, mas ainda não tomaram a decisão. Exatamente, vamos ver aí como nós podemos participar dessa missão. Valdenice Martiri Cerqueira, lá de Presidente Prudente, diz assim: olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Estou feliz em participar do estudo da lição da Escola Sabatina com todos vocês. Os pastores virtuais são abençoados, inteligentes e dedicados. Obrigado. Principalmente dedicados e abençoados, e iluminados. Aprendemos mais de Deus com a explicação dos 4. Amém, amo vocês, hashtag amo vocês e hashtag também o CCC que a Valdenice deixa, para quem não conhece, é curtido, comentado e compartilhado. Então deixe seu hashtag aí, CCC, para quem curte, comenta e compartilha. A Rosângela Correia diz assim: bom sábado, irmãos do canal Entrelinhas. A lição passada foi maravilhosa. Todas são, mas esta foi especial. O comentário sobre doar cestas básicas no Natal e passar o ano todo criticando a Bolsa Família foi ótimo. As perguntas no final estão cada vez melhores. Meninos, vocês são uma bênção na mão de Deus. Obrigado. E a Rosângela deixa um coraçãozinho aí. Então, muito obrigado pelo carinho aí, Rosângela. A Hilda Pinheiro. Ei, Hilda, um abraço. Faz tempo que a Hilda não aparece aqui, mas ela diz por quê? Feliz sábado entrelinhanianos. Dias corridos, doença na família, uma pena. Mas tá tudo bem agora, graças a Deus. Então, que bom que você deixou um recadinho aqui. E a gente aproveita, Hilda, e manda um recado para o nosso querido amigo Ian, que é o filho da Hilda, que também curte muito Entrelinhas. Então, Ian, um abraço aí do pessoal aqui do canal. Joivaldo diz assim: boa tarde de sábado. A Beth Souza: ontem me vi levita ou sacerdote. Olha a história aqui da Beth. Eu estava dentro do ônibus e tinha um homem caído na rua. Não sei se estava dormindo ou se tinha bebido bastante. Fiquei triste, mas segui o meu caminho. Isso deve ser melhorado, com o Espírito Santo nos capacitando. Só assim para obter a vitória. Buscarei atender os conselhos de Deus. Beth, eu também preciso muito disso. E quantos, irmãos, como nós somos insensíveis, A gente critica tanto o levita e o sacerdote, mas realmente, como a Beth diz, nós, muitas vezes, na maioria, nos comportamos como eles, Não temos essa sensibilidade muitas vezes, mas vamos desenvolver, se Deus quiser, e que o Espírito Santo mova essa nossa cabeça egoísta, egocêntrica.
O login aqui é Moni. Moni diz assim: a graça de Cristo tem preço de sangue, portanto tem muito valor, pois uma vida não tem preço, e sendo Cristo o Filho de Deus, o valor é realmente incalculável. Então Moni, aparece Moni aqui no login, e deixa aqui um hashtag fui até o fim. Isso aí, Moni, até o fim do vídeo, que isso aqui não é shorts não, não é TikTok não, pessoal, é vídeo de 1 hora, né? Isso aqui é pessoal forte. Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado e comentado. Bom sábado e boa semana a todos. Edilza, um abraço aí para essa querida irmã que está conosco todos os sábados, todas as lições. E falei com ela no culto, né? Também ela participou do culto aqui da Igreja Central de Campo Mourão, no grupinho de oração, né? Que a gente tem oração online. E ela apareceu lá, tava com saudade já da irmã Edilza lá no grupinho. Mas que bom, todo mundo aí firme e forte. Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Cada lição desse trimestre nos enriquece no entendimento do que precisamos fazer para cumprir a missão que Deus nos ordenou. Cada semana nós entendemos que diferentes grupos de pessoas precisam ser alcançados através do Evangelho, que nos apropriamos com toda a nossa força para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, assim como vocês estão fazendo. Muito obrigado, irmãos, por me ajudar a ter mais entendimento da Bíblia. Que legal, Regiane Alves. Esse é o objetivo aqui do canal Entre Linhas, ajudar a ser um material a mais aí para ser consumido mesmo, para nós enriquecermos, né? E principalmente nos ajudar na meditação. Eu gosto muito, né? Bom, eu sou suspeito, mas eu consumo muito material do Entre Linhas durante a semana, né? Nas pedaladas, nas caminhadas, sempre ponho o fone de ouvido, vou ouvindo o vídeo e vou refletindo nas mensagens aqui que são, graças a Deus, assim, Deus tem inspirado muito o Alexandre e o Marcos aí, mesmo com a ausência do Ricardo. O Espírito Santo está falando, não, vamos manter aqui, ó, o nível, a qualidade. Estão sendo assim temporadas muito boas mesmo, né, Regiane? Maria Feitosa, olá, boa tarde, que Deus continue abençoando vocês. Ela deixa aqui também o CCC, curtido, comentado e compartilhado. E a Maria Feitosa diz assim: de fato essa lição está nos mostrando quão longe nós estamos do que Jesus espera de nós, nessa questão de amor ao próximo. Realmente estamos muito longe, mas que legal que estamos estudando, né, irmãos? Estamos aqui na lição estudando para melhorarmos pela graça de Deus. Josefa Ascenso diz assim: abençoada semana para todos vocês, nossos irmãos aqui das Entrelinhas. Boa noite, irmãos. Queridos Lúcio, Alexandre, Marcos, André, obrigado por mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Bora, lição 9, né? CCC. E também a Josefa diz assim: volta Ricardo, né? Não esqueceu do volta Ricardo. Fui até o final, isso aí, Josefa, foi até o final, até as perguntas para discussão. Isso aí, um vídeo muito bom, muito rico. Maria Rig, boa tarde a todos. Para todos que assistem a Família Entre Linhas. Deus abençoe a todos e um bom estudo. Obrigado. E ela deixou um coraçãozinho aqui, Maria Rig. Temos também aqui o Geraldo Alves Amaral. Olá, queridos colegas do Entre Linhas. Dividir os estudos detalhados, estimulando-nos cada vez mais ficar comprometidos em melhores indivíduos. Obrigado por me ajudar. Que legal então, Geraldo. Daqui de Afogados da Ingazeira, lá em Pernambuco. Atravessando dias ensolarados com bastante água. Lá em Afogados tem o Instituto Federal, né, que é a linha aqui que eu trabalho, mas eu trabalho aqui em Campo Mourão. Helena Saraiva, meninos abençoados, quantas bênçãos recebidas semanalmente por vocês. Fico encantada com tanta sabedoria e conhecimento de vocês. Louvado seja Deus por cada um. A Helena deixa o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, hashtag fui até o final, vamos até a lição 10 e feliz semana a todos. E deixa o coraçãozinho também, né, Helena? A Helena também sempre está conosco aí incentivando. Marinalva Ferreira diz assim: oi, gente, dou o meu saludo nesta segunda-feira e confesso que gosto muito dessa temática, né, das missões. Me sinto abençoada com esse rico conteúdo. Que Deus continue abençoando vocês aqui de Astúrias, Espanha. Então, Marinalva sempre marcando presença, mesmo lá no outro continente, ela manda um olá para nós aqui. E aqui temos a Roquilda Oliveira, que diz assim: Deus continue abençoando e inspirando vocês aqui no canal.
E a Roquilda deixa 3 coraçãozinhos. Roquilda, obrigado. Eu acho que é a primeira vez que a Roquilda comenta. Espero que você consiga ouvir os comentários citando o seu nome, né? Que é uma forma de agradecimento pelo carinho aí, pelos 3 coraçõezinhos. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e o Ricardo, que continua estudando muito, né, Ricardo? E excelente comentário e estudo da lição, como sempre, todos feras e muito inspirado pelo Espírito Santo. Fiquei feliz e contente sendo citada pelo Marcos, né, que o Marcos falou da Adriana, que falou com ele, né? Deus continue abençoando vocês sempre aqui até a lição 10. Hashtag fui até a pergunta final com o Lúcio. Hashtag volta Ricardo, não se forma quartetos, né, sem você. E hashtag João Cavaco faz o seu canal. Temos ainda um comentário aqui, último comentário aqui, registrado pelo menos durante a gravação. Sandra Bitar, olá meninos e a todos da família Entre Linhas, espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Amém, estamos bem sim, graças a Deus, Sandra. A lição nos mostra como se faz necessário o eterno exercício de buscar a semelhança de Cristo. Buscar pensar como Cristo é um verdadeiro desafio para nós pecadores, mas não é impossível. Conhecer a Cristo, estreitar e aprofundar o relacionamento com Jesus nos auxilia nessa prática. Acredito que nessa vida não conseguiremos conhecê-lo nem 10%, não conhecer 100%, ela diz, né? Mas temos a eternidade para fazer isso. Muitas vezes, Sandra, até eu falo assim, é como se a formiga tentasse entender a gente, né? Não sei nem se não vai 100%, 10%, nem ser 1%. Então a gente entender Deus é muito difícil, mas Deus se revelou para nós, através de Jesus, então nós podemos seguir pelo menos o que ele já revelou, né, povo? Muito interessantes são os exemplos dos personagens ricos, poderosos. Alguns não conheciam ou aceitavam a Deus e outros conheciam ou aceitavam ao verdadeiro Deus, porém se mantêm nos bastidores. Hoje, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque agimos como Nicodemos. Muitas são as questões. Conhecer a palavra não é apenas conhecer. Temos que internalizá-la e em oração solicitar a orientação do Espírito Santo. É muito mais do que conhecer, é vivê-la exatamente. Saber abordar as pessoas inclui minimamente conhecer o seu contexto. O ideal é conhecer o diagnóstico de vida daquela pessoa, mas, se não for possível, vamos lembrar sempre como Jesus atuava e como Jesus atua. Conhecer Jesus fará toda a diferença na abordagem, no falar, no agir. Muito grato e feliz por estudar a lição aqui com vocês. Nós também muito gratos e felizes, Sandra, por você estar sempre conosco. Hashtag fui até o fim. Hashtag volta, Ricardo. Deus abençoe vocês e os seus familiares. Amém. E ela deixa um PS aqui. Marcos, no sábado 25/11, né, houve um evento aqui como parte do mutirão de Natal aqui da IAS de Botafogo e o Arthur e os seus familiares participaram. O Arthur disse que esteve com você e enviou o meu abraço. Muito legal, realmente é uma família de Deus. Grande abraço. É um mundo pequenininho mesmo. Por onde quer que a gente ande, Deus sempre providencia um irmãozinho lá para a gente conhecer e falar da esperança de vê-lo. Bom, pessoal, obrigado aqui pelos comentários. É a forma de nós agradecermos, tá, pessoal? Eu sei que alguns só pulam, mas não faz mal. Para quem gosta, é aquela história, né? Quem quer, usa. Quem não quer, pula. Então vamos ao que interessa, que é o estudo da lição aí, que os meninos continuem inspirados pela palavra de Deus, né? Mas antes de chamá-los, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela saúde, pela força, Pai, que nos dá de levantarmos de nossos leitos, trabalharmos, lutarmos as batalhas do dia a dia e estarmos aqui dispostos, ó Pai, a ouvir mais a Tua Palavra e a também ler mais sobre ela, Pai. Obrigado por continuar usando Entre Linhas, obrigado aí pelos comentários de muitos irmãos, ó Pai, que são diariamente, ó Pai, motivados, têm um recurso a mais aí para estar sempre buscando a Tua presença e a Tua Palavra. Continue nos usando, use agora, ó Pai, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a mim também no final, para que possamos, ó Pai, continuar gozando, ó Pai, desse privilégio de ser um missionário Teu. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Olá pessoal, vamos então à lição número 10. Missão em favor dos não alcançados, parte 1. O verso principal, o verso áureo para memorizar, está lá em Atos 17:24. E aqui a gente tira
uma entrelinha interessante que pode aparecer para os professores quando eles forem coordenar a lição. O verso diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De cara, pode aparecer na classe a seguinte pergunta: como que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, afirma que o Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas, sendo que Êxodo, no Shemot 25:8, foi feito justamente um santuário por judeus para que o Eterno habitasse. A palavra hebraica que é encontrada lá no Shemot 25:8 é shahar, que significa morar, permanecer, tardar-se ou demorar-se. Bom, gente, quando nós vamos fazer interpretação de qualquer tipo de texto, nós podemos buscar o contexto próximo ou podemos buscar um contexto social mais amplo. E nesse texto dá para fazer isso também. Vamos então para o contexto próximo e interno. Percebamos o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O apóstolo Paulo aqui está focando em que característica do Eterno? Está focando no poder que transcende qualquer tipo de apresentação do divino. Veja bem, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários. Então ele está focando na transcendência do divino e não na imanência do divino. É óbvio que existem passagens, inclusive no Velho Testamento, e um exemplo disso é no caso de Abraão. No caso de Abraão, inclusive, a própria tradição judaica entende que aquele que, em algumas vertentes, obviamente, que aquele que aparece para Abraão, que um daqueles três era o Eterno, era o Divino. E ele, obviamente, estava ali, se apresentando. E, obviamente, que o apóstolo Paulo também sabe que no Êxodo estava a história do Êxodo, a história do Shemot e a construção do Mishkan HaKodesh, do santuário terrestre. E que o Divino disse que aquele santuário era para que ele habitasse lá. Então, no contexto próximo, o apóstolo Paulo está enfatizando o poder, toda a plenitude e glória do Divino, toda a plenitude e glória do Eterno é muito grande, é El Shaddai, é todo poderoso para que ele caiba em um santuário feito por mãos humanas. Mas é óbvio que existe a apresentação do Divino. Havia a Shekhinah em cima da arca do concerto lá no Mishkan HaKodesh. Ele sabia disso. E o contexto mais amplo, onde o apóstolo Paulo estava? O apóstolo Paulo estava em um ambiente, ele estava em Atenas, em um ambiente onde existiam, segundo os historiadores, segundo os teólogos, naquela época existia templos e altares para vários e inúmeros deuses. Existiam mais altares que habitantes ali na Grécia. Então ele tentava enfatizar isso justamente como uma retórica para aquele contexto social aonde ele estava inserido. Seguindo, gente, na parte do sábado, na ponta da linha, o autor da lição vai nos trazer aqui Atos 17:7, que fala justamente da obra do apóstolo Paulo em Atenas, que diz o seguinte: por isso,
falava na sinagoga com judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Paulo teria se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, sua própria carne e sangue, mas não se contentava em trabalhar entre o seu povo. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. Um comentário de um teólogo, Russell Schild, ele comenta, ele fala que o apóstolo Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel e que ele tinha condições de discutir, de conversar, de dialogar, de convencer, de levar o evangelho a qualquer judeu. Mas também o apóstolo Paulo, por ele ter cidadania romana, ele também possivelmente foi instruído nas universidades de Tarso. Então ele também tinha uma aptidão e uma formação que o capacitava dentro do ensinamento humano para falar com romanos, com gregos, ou seja, ele dialogava tanto com os judeus como com os gentios, com muita tranquilidade. Agora, um ponto que eu quero destacar também aqui importante, gente, o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele precisou passar muito tempo na Arábia para repensar todo esse conhecimento que ele adquiriu, seja o conhecimento vindo dos judeus, seja aquele conhecimento vindo do Império, das escolas, das universidades romanas. Na ponta da linha, o autor enfatiza, ele poderia ter trabalhado apenas com gentios piedosos, cuja a cosmovisão já havia sofrido mudanças substanciais. Eles tinham fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar, mesmo que ainda precisasse conhecer o Deus a quem temiam, Jesus, o Messias. Bom, gente, na lição de domingo, o título é Um Hebreu em Atenas. A primeira pergunta que nós encontramos na lição de domingo, ela diz respeito a Atos 17, do versículo 1 até o versículo 16. No primeiro versículo, nos é trazido aqui algumas coordenadas de onde o apóstolo Paulo estava. Ele passava por Anfípolis, Apolônia, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga com os judeus. O Russell Schild, ele nos fala que pelas distâncias, provavelmente ele poderia ter feito esse caminho a cavalo, mas é uma suposição. No versículo 2, é dito que o apóstolo Paulo, como tinha costume, foi ter com eles durante 3 sábados. Disputou com eles sobre as Escrituras, expondo, propondo, demonstrando o que convinha sobre Cristo, sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo dos mortos, e que esse Jesus, o anúncio de que ele era o próprio Messias. No versículo 14, alguns deles creram e se ajuntaram com Paulo e com Silas, e também uma grande multidão de gregos e devotos, e não poucas mulheres. Nesse comentário aqui que nos traz também o Russell Schild, fala que a maioria dos conversos provavelmente eram de pagãos. Mas também em Tessalônica havia foi uma das oportunidades onde as altas classes, as classes mais abonadas também se converteram. Mas alguns judeus chamados judeus desobedientes, movidos pela inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, vadios, se ajuntaram com o povo, alvoroçaram a cidade e foram até a casa de Jason. Procuraram tirá-lo de junto do povo. E não acharam lá na casa o apóstolo Paulo. Levaram Jason à presença de magistrados da cidade, falando que estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão o recolheu. Acusaram Jasão de ter acolhido o apóstolo Paulo e que eles eram baderneiros contra o império.
E todos esses precederam o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então essa era a acusação que eles fizeram para as autoridades imperiais aqui. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, eles o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Lá em Bereia, o povo bereano, inclusive, tem uma característica: eles aceitaram o evangelho com muito fervor, eles estudaram muito as escrituras. Estes foram os mais nobres entre os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram realmente assim. Assim que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que o apóstolo Paulo estava em Bereia, eles prontamente já começaram a balbúrdia. Também era anunciado Paulo em Bereia e foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram por ali. No versículo 15, e os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas, recebendo ordem de Silas e Timóteo, que fosse ter com ele o mais depressa possível, e assim partiram. Aí chegamos ao último versículo, diz o seguinte: enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, entendia nele, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E o que nós encontramos ali nessa cidade, gente? Bom, o autor da lição, na ponta da linha, ele nos esclarece: cidades cheias de ídolos. Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. O apóstolo teve compaixão pelos atenienses. Nessa cidade aquela cidade ainda estava cheia de ídolos, embora não sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. Bom, gente, qual é o problema da idolatria? Não é pura e simplesmente por uma questão de capricho. Se nós estudamos o Velho Testamento, nós percebemos que a história do povo de Israel, que todos os momentos em que o povo de Israel ele descambou para a idolatria, a compaixão, a misericórdia e a piedade do povo esfriou. Então, há questões mais profundas ligado à raiz da misericórdia e que o inimigo se utiliza para esfriar o coração das pessoas. Detalhes sutis. Só que muitas vezes o inimigo é muito astucioso e nós vemos uma passagem dessa de uma maneira isolada e nós tendemos a olhar no mundo moderno e não perceber que o inimigo pode esfriar o coração do próprio cristão. Nós vemos nesse contexto que o apóstolo Paulo ele encontrou lá em Atenas os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles eram tanto quanto antirreligiosos e o deus dele era um deus logos, o deus da racionalidade. Os estoicos não, eles eram mais religiosos. Enquanto os epicureus eles seguiam o mestre Epicuro, que pregava que se deveria buscar uma felicidade nos prazeres moderados, os estoicos já tinham uma visão um pouco diferente, que eles entendiam que haveria sim uma ordem moral, mas que o ser humano, para conseguir essa felicidade, ele deveria conter os prazeres. O que acontece, gente?
nos dias de hoje, esses dois grupos são muito similares a o que o cristão pode se deparar. Enquanto os estoicos eles eram antirreligiosos, hoje nós temos o pessoal da ciência, que tem uma visão um pouco mais racionalista e que nós, obviamente, temos que lidar no nosso dia a dia, os ateus, e que nós temos que entender essas pessoas, ter compaixão com elas e ter sapiência de como levar a palavra para essas pessoas. Os estoicos, por outros lados, que eles eram mais religiosos, mais a ordem, eles tinham já uma noção de ordem moral, e esses estoicos são muito parecidos com outras religiões que nós encontramos, inclusive, importante destacar, religiões não só cristãs, mas religiões de origem étnicas distintas, como religiões de origem afro, que nós temos que conviver também. E nós temos que ter sapiência de como levar o evangelho para essas pessoas. Simplesmente dizer que essas pessoas estão no caminho da morte, no caminho da perdição, pura e simplesmente porque elas confessam uma fé diferente da nossa, não é nem um pouquinho perspicaz. Não é o Espírito Santo que está fazendo esse tipo de coisa. É só o preconceito, o seu preconceito, que está fazendo isso. E está fazendo um trabalho diferente, vai mais afastar do que aproximar. O apóstolo Paulo se utilizava de uma técnica, que é uma técnica do marketing, inclusive. Para você chegar até a mente de uma pessoa, você tem que chegar em alguma coisa que ela já tenha na cabeça. Não tem como você inculcar uma coisa completamente nova, é muito mais difícil. Então o apóstolo Paulo ele começava por pontos comuns. Veja bem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Logos se fez carne. Para os estoicos, existia uma racionalidade, um Logos, que organizaria o universo. Então o apóstolo Paulo, como ele era conhecedor, e nós vamos ver mais para frente, o Marcos vai falar, provavelmente, o Alexandre não vai vir hoje porque ele estava muito cansado, ele não vai participar, o Marcos vai falar do Deus desconhecido. Ele se utilizava de pontos comuns para levar a palavra, e não de pontos discrepantes. E você pode ver que essa estratégia, muito provavelmente, porque a gente não tem como ver o tom de voz que ele utilizava pelo texto, mas pela aceitação, com certeza ele levava essa palavra com amor. Não levava essa palavra um tom de acusação, um tom com uma língua que fere. E aos poucos ia se aprofundando. Então nós vemos aqui na ponta da linha, gente, um outro que eu destaco, diz o seguinte, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, em que usava praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e mente dessas pessoas, desses povos pagãos. Bom, gente, no segundo parágrafo, o autor da lição nos traz Atos 17 e 21 e fala que os atenienses não faziam nada além de dizer ou ouvir as novidades. E ele lança a seguinte indagação. Lucas estava acusando-os de inércia, aí ele indaga que possivelmente não. Que é provável que estivesse mostrando que eles eram pensadores e debatedores experientes. E traz o exemplo de Sócrates, de Aristóteles. Na ponta da linha ainda, o que eu quero destacar é o seguinte, veja bem. É difícil, por exemplo, encontrar um lugar na filosofia dos epicuristas e dos estoicos. Se não vejamos, os estoicos eu já adiantei, existe um lugar sim, eles acreditavam num Deus que seria o Logos. Agora, os epicuristas, existe o trilema de Epicuro, que justamente questiona se existe possibilidade lógica de um Deus ser ao mesmo tempo todo-poderoso, bondoso e onissapiente, que ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe todas as coisas e faz o questionamento da questão do mal. Então existem alguns vídeos ali com relação na internet tentando resolver o trilema de Epicuro, que é um labirinto lógico. Se Deus
é todo-poderoso, significa que ele pode resolver o problema do mal. Se ele não resolve, é porque ele não é amor. Se ele sabe e não resolve, é porque ele não tem poder. E assim ele vai construindo o labirinto lógico. Esse labirinto lógico, ele não significa propriamente que aquilo seja verdade, porque a lógica apofântica, essa lógica clássica, ela funciona com um códigozinho muito parecido com 0 ou 1. E na ciência moderna, muitos paradoxos científicos que são trabalhados em física quântica, por exemplo, eles não têm como ser descritos por essa lógica. Então, no dia de hoje, se nós formos falar com os epicureus modernos, que seriam os antirreligiosos, existem vários conceitos dentro da física quântica que, por exemplo, ou de outras áreas, que não se relacionam com essa lógica, com esse código binário de 0 ou 1, o princípio do terceiro excluído, ou é verdadeiro ou é falso. Então, por mais que o trilema, muitas vezes, alguns tentem encontrar dentro dessa lógica algumas narrativas para justificar uma saída para dizer que Deus é bom, isso não é resolvido pela lógica, isso é resolvido pela fé, isso é resolvido pela experiência, isso é resolvido pela comunhão. Então, não é o caminho você querer transformar a narrativa religiosa numa narrativa totalmente científica é incorreto. São estruturas de linguagem completamente diferentes. São caminhos diferentes. Isso não quer dizer que você não possa encontrar um ponto de partida comum e que você não possa se comportar também de uma maneira mais adequada e se permitir ser utilizado pelo Espírito. Então esse é o ponto, gente. Eu encerro aqui a minha participação e eu comento para vocês agora, antes de eu passar para o Marcos, estou voltando para o canal. O Alexandre, semana que vem, vai estar aqui também. Ele só não teve porque ele estava cansado essa semana, então por isso que eu vou fazer os 3. Vai voltar a ser dividido, eu faço 2 dias, o Alexandre 2, o Marcos 2. Depois de muito tempo, ficou pronto um livro que vai ter uma continuidade. É um livro é um livro sobre a Bíblia, né, que já está sendo, inclusive está sendo vendido na Amazon, que depois vocês podem conseguir o link vai estar na descrição aqui de baixo, vocês podem adquiri-lo. Se realmente nós vamos melhorando ele edição após edição, e nós escrevemos sobre os 8 primeiros versículos da Bíblia, sobre a semana da criação, primeiro e segundo dia da criação, analisando o texto no original hebraico, trazendo comentários de alguns teólogos, fazendo algumas incursões pictográficas, inclusive. Se vocês tiverem interesse, o link vai estar na descrição. E agora é com o Marcos. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estar aqui com você mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual onde nós buscamos orientação para a nossa vida espiritual semanalmente aqui no canal Entre Linhas. Hoje eu dou continuidade ao estudo que você começou com o Lúcio e com o Ricardo. Ricardo está voltando nessa semana, tivemos aí a folga do Alexandre, mas na semana que vem, se Deus quiser, estaremos com a nossa família toda reunida novamente. Eu dou continuidade a partir da lição de terça-feira e o título é Paulo e o Deus Desconhecido. Aqui o autor nos apresenta a história do apóstolo Paulo no Areópago, que é um belo exemplo de como nós podemos alcançar pessoas com uma cosmovisão totalmente diferente da nossa. O apóstolo Paulo nos ensina através do seu exemplo, através da forma como ele abordou aquela situação, ele nos ensina também a evangelizar pessoas que estão fora do nosso meio, da nossa comunidade de fé, fora da nossa maneira de pensar, pessoas que pensam diferente da Bíblia Sagrada. Então nós sempre temos uma posição para apresentar o Evangelho que é através da Bíblia. Mas e as pessoas que não creem na Bíblia?
Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui algumas abordagens que nós vamos explorar aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o fato de que Paulo mostrou respeito pelos atenienses. Isso é muito importante quando nós estamos falando do Evangelho, você respeitar a pessoa intelectualmente, respeitar as crenças da pessoa, respeitar a pessoa naquilo que ela pensa e naquilo que ela é, porque a fé faz parte da construção do nosso caráter, faz parte de quem nós somos. Então, quando alguém ofende a minha fé, ela está indiretamente me ofendendo também. Então, se você aborda uma pessoa com uma fé completamente diferente da sua, você pode, ao criticar a fé daquela pessoa, estar ofendendo a pessoa. E aí, ao invés de construir uma ponte, ao invés de se aproximar daquela pessoa, como é o propósito do Evangelho, você acaba afastando e assim criando uma barreira para a proclamação do Evangelho. É interessante que o texto diz que o apóstolo Paulo estava incomodado com aquela situação, com a idolatria que imperava naquela cidade. No entanto, ele, ao falar para aquelas pessoas, se mostrou extremamente respeitoso. Isso fica como um grande exemplo para nós quando nós vamos abordar outras pessoas, como quando vamos falar a pessoas que têm uma fé diferente da nossa. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Paulo elogiou a religiosidade deles. Apesar de compreender que eles estavam completamente errados, adorando a imagens, adorando a deuses feitos de pedra que não têm poder algum, Paulo encontrou algum ponto em que ele pudesse lançar um elogio como uma forma de construir uma ponte, como uma forma de se aproximar daquelas pessoas. Isso é muito importante quando nós estamos conversando com outras pessoas, você destacar aspectos positivos daquela pessoa ou da fé que ela professa. É uma maneira de você se aproximar. Afinal, todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ser reconhecido e sempre tem algo que você pode reconhecer na pessoa ou na fé que ela professa. Então, se você está testemunhando para uma pessoa que pensa completamente diferente de você, mas você ainda pode encontrar alguns pontos em comuns para que você possa destacar aqueles pontos, e esse ponto destacado ele pode depois servir como uma âncora para que você possa falar a respeito de outras verdades e talvez até de coisas que não são tão comuns assim a você e a pessoa que está ouvindo a sua mensagem. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Paulo buscou um ponto comum entre a fé deles e a sua pregação. O apóstolo Paulo provavelmente já conhecia a história por trás daquele altar ao Deus desconhecido. Quando os hebreus estavam como cativos em Babilônia, ou seja, mais ou menos uns 500 a 600 anos antes de Paulo aparecer por ali, aconteceu naquela mesma região uma grande doença, ou uma praga, como eles chamavam as doenças antigamente. Então, muitos animais e pessoas estavam morrendo e eles fizeram sacrifícios aos seus deuses, mas a praga não cessou. Então, eles convidaram um filósofo chamado Epimênides e Epimênides deu a ideia de fazer um altar ao Deus desconhecido, a um Deus que eles não conheciam, porque ele identificou que ali naquela cidade haviam mais deuses do que pessoas. No entanto, depois de sacrificar a todos eles, a praga não cessou. Então ele identificou também a ideia de que provavelmente existia uma outra divindade que não estava representada ali por nenhum daqueles deuses, nenhuma daquelas estátuas, e então ele resolveu erguer um altar ao Deus desconhecido, considerando que esse Deus levaria em conta a ignorância deles e os atenderia. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo falou ao relatar a história do Deus desconhecido, apresentando esse Deus desconhecido. Essa história você pode encontrar num livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro bem interessante que fala a respeito de outras culturas que tiveram contato com o Deus de Israel, porém, sem que ninguém fosse lá apresentar, sem que nenhum missionário fosse lá apresentar. Então o apóstolo Paulo, ele usou esse altar ao Deus desconhecido para apresentar o Deus de Israel. Afinal, o Deus de Israel, para muitos, ainda é o Deus desconhecido. Ser missionário é fazê-lo conhecido a todos quanto for possível.
Então, o nosso papel como missionário é tornar o Deus de Israel conhecido a todas as nações, conhecido a todas as pessoas, independente da cosmovisão que essas pessoas tenham. Então, o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, guiado naquele momento pelo Espírito Santo, para fazer esse vínculo, para criar esse vínculo entre o altar que ali havia e o Deus de Israel. Aqui no finalzinho da página nós temos uma pergunta: que pontes e ponto de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Bom, eu tenho aqui um livro bem interessante do pastor Mark Filling. O nome desse livro é Estudando Juntos. Provavelmente você consegue comprá-lo na Casa Publicadora Brasileira. Eu não sei porque esse eu ganhei de uma pessoa na igreja. Mas esse livro aqui, ele fala dos pontos de contato que nós temos com várias denominações e outras religiões, inclusive. Os nossos estudos, geralmente, eles são programados para acessar pessoas que já creem na Bíblia. Mas como que nós acessamos, por exemplo, um muçulmano? Como que nós acessamos uma pessoa de uma religião afro? Como que nós acessamos uma pessoa, um mórmon, por exemplo, que tem como regra de fé um outro livro? Esse livro ele aborda como nós acessamos diversas religiões. O nosso estudo, geralmente, ele é programado para conversar com cristãos. Ele começa falando da Bíblia, depois fala de Jesus, da criação ali, Jesus envolvido na criação e coisas desse tipo. Então, se você for abordar uma pessoa com uma fé diferente da sua, totalmente diferente da sua, a ponto de não crer na Bíblia, certamente você terá alguma dificuldade. Esse livro, então, ele cria ali algumas pontes para que você possa abordar essas diferentes pessoas. Se você é um missionário, se você gosta de dar estudo bíblico, eu recomendo esse livro para você. Na parte de quarta-feira nós temos o título Apresentando um Novo Deus. E aqui o autor chama atenção para o fato de que assim que o apóstolo Paulo conseguiu a atenção daquelas pessoas, imediatamente ele voltou a atenção delas para Deus. Isso é muito importante. O foco não deve ser no missionário, no pregador, não deve ser no mensageiro, e sim em Deus. Levar a fé da pessoa a Deus é um fator muito importante no evangelismo. Às vezes, nós focamos mais nas coisas periféricas e nos esquecemos que o foco deve ser o Deus verdadeiro. Aí o autor pergunta: que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Bom, ao invés de se concentrar na idolatria, na ignorância daquelas pessoas, ou seja, nas diferenças que haviam na fé deles, o apóstolo Paulo focou em apresentar as verdades a respeito do Deus de Israel. É muito importante focar na mensagem. A mensagem, o centro da mensagem é Deus. O centro da mensagem é levar Cristo às pessoas. Se nós abordarmos as coisas periféricas, nós vamos começar a perder o foco daquilo que é principal. O apóstolo Paulo expôs algumas características do Deus verdadeiro e o Espírito Santo, então, fez a obra para que aquelas pessoas tivessem, então, interesse e a atenção delas estivesse voltada para a pregação, para aquilo que Paulo estava entregando. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de destacar aqui é que depois de conseguir a atenção, Paulo falou sobre o Deus verdadeiro. Esse deve ser o foco do evangelismo. Evangelismo é falar de Jesus. Evangelismo é falar de Deus, é falar da graça, falar do amor, falar da misericórdia, que estão concentradas em Deus. Todas essas coisas estão concentradas na pessoa de Jesus, estão concentradas na pessoa de Deus, e não nas coisas periféricas, como na igreja, ou como no mensageiro, ou como no pregador. Tudo precisa estar concentrado naquele que é o foco da mensagem. Se nós apontamos para Deus, nós estamos agindo em conformidade com o papel que o Espírito Santo deseja desempenhar na missão. Quando nós agimos junto com o Espírito Santo, a pregação é eficiente. Do contrário, a pregação serão apenas palavras vazias. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é que Paulo falou das características distintivas de Deus ao invés de criticar os ídolos. Ao apresentar a verdade, ao apresentar as verdades sobre o Deus de Israel, claramente
aqueles deuses, aqueles ídolos iriam sendo colocados por terra ou diminuídos na sua essência. O apóstolo Paulo apresentou um Deus que era criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Ele governava todas as coisas, no céu, no mar, na terra e em todos os lugares. É interessante que os ídolos, geralmente, eles são seccionados. Os ídolos, eles governam o mar, outro governam as lavouras, outro a fertilidade, outro está no céu governando os demais deuses, mas todos eles têm funções específicas. Aí você começa a se perguntar, se os deuses têm funções específicas, quem determinou essas funções a eles? Provavelmente alguém que é superior a eles. Então, quando nós apresentamos um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas funcionando e que governa todas as coisas, esse Deus, logicamente, é superior a todas as outras divindades que são limitadas em sua área de atuação. Então, o apóstolo Paulo estava apresentando um Deus superior, sem precisar criticar, sem precisar abordar a nulidade daqueles deuses que estavam ali sendo expostos. O terceiro ponto que eu quero destacar é que Paulo apresentou conceitos sobre Deus que falam as necessidades humanas universais. Paulo falou sobre um Deus que é poderoso, sobre um Deus que é amoroso e sobre um Deus que é mantenedor. Ou seja, ele estava falando as necessidades que todos nós temos. Imagina se você tivesse um Deus extremamente bondoso, mas que não tivesse poder para fazer nada. Agora imagine se você tivesse um Deus que tem poder para fazer todas as coisas, mas não tem vontade porque não é bondoso. Ou imagine que fosse apresentado a você um Deus que é bondoso, que tem poder para fazer todas as coisas, mas que é alheio, indiferente às nossas necessidades. Então, quando o apóstolo Paulo apresenta o Deus de Israel, ele estava falando diretamente às necessidades que nós temos a respeito de uma divindade. Uma divindade só é uma divindade completa se tem essas características unidas em si. Se é amoroso, se é poderoso e se é interessado nos nossos assuntos, se é interessado naquilo que nos aflige. Então o apóstolo Paulo falou exatamente o que todos nós precisamos ouvir a respeito de Deus. O erro nada pode contra a verdade, senão rejeitá-la. Quando nós apresentamos a verdade, se essa verdade realmente compreende a verdade do Deus de Israel, certamente aquilo que não está de acordo com as suas características, com o seu caráter, com o seu amor, com a sua bondade, irão cair por terra. Isso é natural e nós não precisamos de uma abordagem direta nas debilidades da fé da outra pessoa. Basta apresentar aquilo que nós cremos, basta apresentar o Deus que nós conhecemos e certamente as demais coisas cairão por terra. Aqui no finalzinho tem uma pergunta, né? Em seu argumento, Paulo recorreu ao mundo criado, ao Criador, no caso, ao Deus como Criador, né? Porque essa é uma abordagem boa, pelo menos como um começo, com a maioria das pessoas. O que há no mundo criado que aponta para Deus? Bom, o fato de que existe harmonia, que existe exatidão, que todas as coisas funcionam em harmonia, prevê que haja um Criador, prevê que haja alguém coordenando todas as coisas. É lógico que isso também é passível de ser debatido, mas a maioria das pessoas não teria argumento contra uma abordagem como essa, né? E o apóstolo Paulo, ele apresentou ali um Deus de amor, que é diferente dos deuses apaixonados que aquelas pessoas estavam acostumadas a conhecer, os deuses que ficavam irados, que poderiam matar pessoas simplesmente por algum desagrado ou por algum erro que a pessoa tivesse cometido na sua adoração. Então isso foi um diferencial muito grande, e ele também apresenta um Deus criador, como eu já falei, em comparação com os deuses que são limitados, com os deuses atenienses que eram limitados na sua área de ação. Então o apóstolo Paulo teve uma abordagem realmente fantástica em relação aos temas que ele desejava apresentar. Na parte de quinta-feira,
nós temos o título Cruzando uma Linha. E aqui o autor nos pede para ler Atos, no capítulo 17, do verso 24 ao 34, e nos pergunta como Paulo continuou a testemunhar. Então, Paulo falou da criação, da providência divina, citou seus filósofos, apresentou um convite ao arrependimento e falou do juízo, e terminou com a ressurreição. Então, o apóstolo Paulo falou de um tema que era estranho àquelas pessoas que estavam ali, e é daqui que nós tiramos os ensinamentos da lição de quinta-feira. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Paulo fez o possível para se fazer ouvir. Paulo construiu todas as pontes, citou os filósofos dele, foi respeitoso, fez tudo o que se podia para ganhar a atenção e ganhar a amizade, o coração daquelas pessoas. Isso é o evangelismo. O nosso estudo bíblico geralmente tem de 13 a 20 e poucas lições, às vezes 28 lições, o estudo ouvindo a voz de Deus. Isso é para criar relacionamento, é para que você vá à casa da pessoa, para que você elogie as coisas que aquela pessoa gosta, para que você elogie a maneira como a pessoa está empenhada no estudo. Se você vai 3 vezes na casa da pessoa, já começa a falar parabéns, porque você não desistiu do estudo bíblico, você tem sido uma pessoa realmente que tem demonstrado interesse. Eu gosto muito de dar estudo bíblico para você. Isso é uma forma de você criar ponte com as pessoas. Então, Paulo, ele usou esse método, o método de estar se aproximando da pessoa para que as pessoas pudessem dar atenção para ele. O outro ponto que eu quero destacar aqui é que somente depois de falar do amor de Deus, Paulo anunciou o juízo. Então o apóstolo Paulo foi cuidadoso em apresentar as características bondosas de Deus. A principal característica de Deus é o amor, porque Deus é amor. Então o apóstolo Paulo foi cuidadoso nisso antes de falar de outros temas mais polêmicos, como por exemplo do juízo de Deus. Aquelas pessoas poderiam confundir o Deus de Israel com um Deus irado, com um Deus como aqueles que eles já conheciam. Então o apóstolo Paulo falou do amor de Deus, da sua providência, do cuidado que ele tem para todos nós. Diz que todos nós somos descendentes de Deus, fomos criados a partir de Adão, portanto todos nós somos irmãos criados por Deus. Ele foi cuidadoso nas suas palavras para que aquelas pessoas não tivessem uma visão equivocada de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito em falar a respeito do juízo de Deus e apresentamos um Deus irado para as pessoas, ao invés de apresentar um Deus amoroso, um Deus acolhedor, como Jesus nos apresentou, o Deus de Israel. Jesus era a própria imagem de alguém que acolhia as pessoas, que recebia pecadores, que curava as pessoas necessitadas. Esse é o Deus que nós devemos apresentar para as pessoas. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, Paulo não descaracterizou o evangelho em favor da boa relação com os atenienses. Isso é uma outra característica importante da pregação do apóstolo Paulo. Ele sabia que quando chegasse na ressurreição, quando ele precisasse falar da ressurreição dos justos e da própria ressurreição de Jesus, isso iria causar um problema, porque os atenienses, eles certamente acreditavam em alma, acreditavam em desencarnar, e isso fazia então com que a ressurreição estivesse fora do seu radar, estivesse fora da sua cosmovisão. No entanto, o apóstolo Paulo não deixou de falar a respeito dessas coisas mais polêmicas, simplesmente para ganhar o seu público, ou seja, ele estava preocupado com o evangelho, que é eterno, que não pode mudar, que não pode ser descaracterizado. O sucesso de um método evangelístico não está no seu grau de aceitação, mas na sua capacidade de alcançar as pessoas com o evangelho. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de falar. Algumas pessoas zombaram dele, outras pessoas tiveram atitudes diversas, atitudes de aceitação ou de curiosidade apenas, mas o apóstolo Paulo conseguiu se fazer ouvir. É importante que entendamos que o nosso papel como evangelista é apenas levar a mensagem. Quem faz com que a mensagem seja ou não recebida é o Espírito Santo, é o papel do Espírito Santo. É ele que sabe onde são os limites, é ele que sabe onde pode ou não atuar no coração das pessoas. Então você é um mero instrumento
de fala, você é um mero instrumento de comunicação e precisamos fazer com que a mensagem seja levada às pessoas, independente se elas vão aceitar ou não. Nós precisamos ter cuidado com o método, cuidado com tudo que é feito. No entanto, a mensagem ela só precisa ser levada. O nosso papel é só esse. Então não podemos desanimar quando as pessoas recebem um estudo, mas não se batizam, quando as pessoas recebem um estudo, mas desistem no meio do caminho. Não podemos desanimar. Nós precisamos continuar fazendo com que a mensagem alcance as pessoas que estão necessitadas. Ainda na parte de quinta-feira, nós temos o desafio da semana. Em oração, peça a orientação específica de Deus para saber a melhor forma de testemunhar a alguém que você conhece. E o desafie-se, explore as mídias sociais como um possível areópago, onde vamos apresentar o Evangelho para os incrédulos, com a clareza e a discrição de Paulo. A rede social é um instrumento excelente para falar do Evangelho, para falar de Deus, para falar das verdades bíblicas, mas nós temos que tomar cuidado para não irmos para a internet discutir com as pessoas, ofender as pessoas, porque a rede social ela estimula isso. Você começa a falar, as pessoas já vêm fazer crítica, vêm fazer comentários negativos, vêm fazendo acusações. Então nós precisamos manter a postura, falar a respeito do amor de Deus. Se a conversa não caminha nessa direção, nós interrompemos a conversa, porque não adianta você levar o evangelho da ira. Nós temos que ser sal da terra e não pimenta para arder o olho e a boca das pessoas. Nós precisamos ser luz e não trevas para as pessoas. Precisamos usar a rede social, porque a rede social pode ser uma excelente oportunidade, mas pode também ser uma rinha, e nós não queremos isso, porque isso não favorece em nada o Evangelho. E aqui na conclusão eu trago 3 pontos. Paulo era missionário em tempo integral. O cristão tem a missão como estilo de vida. Nós não somos missionários apenas em um determinado momento ou em determinado dia da semana. Nós somos missionários enquanto estamos na faculdade, enquanto estamos no nosso trabalho, enquanto caminhamos pela rua. A missão ela deve arder no nosso coração em todo o tempo. O apóstolo Paulo pregou naquele local onde não havia oportunidade aparente para que ele pregasse o evangelho. Segundo ponto, todos são interessados em potencial. Assim como Paulo, podemos encontrar interessados em lugares inusitados. O apóstolo Paulo chegou a uma cidade idólatra, uma cidade com uma cosmovisão totalmente diferente da dele, e as pessoas estavam interessadas. O texto até diz que as pessoas falavam a respeito disso o tempo todo. Elas não falavam a respeito de outra coisa. Então, você pode ser um missionário em lugares inusitados. Às vezes você está num ambiente que você imagina que não é apropriado para o evangelho, mas talvez você encontre ali um link para falar de Jesus para as pessoas. Eu já tive experiências assim, às vezes fazer uma brincadeira assim num ambiente que não tinha nada a ver com o cristianismo e dali começar uma boa conversa a respeito de Jesus, a respeito do evangelho. Eu tive oportunidade também de alguém me perguntar: você é adventista? E eu não estava nem preparado para que a pessoa abordasse isso. Aí eu disse sim, e aí a pessoa puxar uma conversa a respeito da fé, a respeito da fé adventista, sem que eu estivesse abordando. Isso me envergonhou, porque eu que deveria estar tomando a atitude ali, e a pessoa é que me abordou, né? Terceiro ponto aqui: o evangelho não muda para se tornar aceitável. O papel do missionário não é mudar o evangelho de acordo com o seu público. Então nós mudamos o método, mas não o evangelho. A maneira de você levar o evangelho para as pessoas pode mudar, mas o evangelho jamais, porque o evangelho não muda. Aliás, é o evangelho quem deve mudar as pessoas. Esse é o papel do evangelho e esse é o papel do evangelista. Nós todos somos evangelistas, nós somos todos pregadores do evangelho. E eu termino aqui com uma frase daquele livro que eu citei do pastor Mark Filling: as pessoas são ganhas para Cristo não tanto por aquilo que nós conhecemos, mas pelo total impacto produzido
pela ação do Espírito Santo nas suas vidas por nosso intermédio. Sem o genuíno poder do Espírito Santo, as nossas palavras não produzirão nenhum efeito. Então tenha consciência de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é apenas um instrumento. Por isso a oração é muito importante. Por isso o preparo espiritual, no sentido de você estudar, você estar alinhado com aquilo que a Bíblia apresenta a respeito daquele tema, é muito importante. Nós precisamos nos alimentar para alimentarmos outras pessoas. E o Espírito Santo certamente vai nos usar se nós estivermos à sua disposição. Eu termino aqui essa minha participação. Você fica agora com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Mas antes eu quero dizer a você, seja um missionário, torne-se um missionário onde quer que você for colocado. Seja luz para as pessoas que estão ao seu redor. Floresça onde quer que você foi plantado. E assim, certamente, o nosso Deus vai nos usar e boas obras e bons testemunhos vão acontecer a partir do trabalho evangelístico que nós realizamos e do testemunho que nós damos. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, pessoal, agora aqui é comigo. Nós vamos então às perguntas para consideração no estudo aqui de sexta-feira. Temos várias perguntas, apesar de tanto estudo já trazido aqui no vídeo, mas temos as perguntas para consideração que eu vou responder de acordo aqui com a minha realidade, com a minha interpretação, mas cabe a cada um, trazer as suas considerações pessoais. A primeira pergunta diz assim: com base no exemplo de Paulo, quais são os passos para evangelizar uma cidade? Quais são os passos que você acha que, baseado no exemplo que Paulo fez lá em Atenas, quais são os passos? Eu coloquei aqui, principalmente, a gente precisa ir aonde o povo está. Sabe? É muito legal que nós temos aquelas programações do Impacto Esperança, do Dia do Abraço, tem vários, os desbravadores às vezes saem nas praças. Então a gente precisa sair para estar junto com as pessoas. É muito triste, você às vezes abre uma portinha, vai lá e espera que as pessoas te enxerguem, isso é muito difícil. Então, claro que existem várias táticas, tem carros de som, distribuição de folhetos, de livros, chamando as pessoas. Aqui, pelo menos na região onde eu moro, nós não temos mais aquela tradição de tendas, não sei, vou entregar a minha idade de adventismo, mas nós não temos mais a tradição de tendas ou daqueles salões onde faziam-se aquelas campanhas evangelísticas, faz tempo, que não tem mais isso, não sei aí na terra onde você mora, habita, como que está essa prática, mas principalmente a questão da lição aqui de Paulo é que temos que estar no meio do povo. Essa é a lição principal, e não escondidas em montanhas lá, se santificando e glorificando lá em momentos individuais. Temos que estar no meio do povo, falando de Jesus. Pergunta 2. Que comportamento é exigido do cristão para construir pontes com os incrédulos? Que comportamento você acha? Pensa aí um pouquinho. Qual o comportamento que você acha que ajuda você a construir ponte com aquele incrédulo que trabalha com você, que pega o ônibus todos os dias com você, que mora bem do seu lado ou bem na sua frente, ou ainda do incrédulo, muitas vezes, que dorme com você, ou incrédulo que às vezes passa as festas de finais de ano com você, se é que vocês me entendem. Como que você faz, pessoal? Qual que é o nosso comportamento? Bom, eu queria trazer aqui uma palavra que chama-se acolhimento, sabe? Quando você acolhe a pessoa, ela é incrédula e tudo mais, mas você acolhe, sabe? Hoje ainda eu tive um testemunho de um aluno que foi bem interessante. Eu vou colocar aqui nesse momento. Ele é aluno de engenharia na UTF, aqui onde eu trabalho, e aí o professor é de filosofia, se eu não me engano, e daí estava falando que quem crê em Gênesis era bobo, era idiota crer em Gênesis literal. Esse aluno levantou a mão na aula do professor e falou assim: professor, eu sou adventista e eu creio na literalidade de Gênesis, na criação. Aí o professor ficou sem, assim, não foi bem isso que eu quis dizer, aquelas coisas lá, depois de disse, daí não tem como desdizer. Aí a gente conversou um pouquinho no tempo, e eu falei assim, a gente precisa mais, professor, tem que orar por ele. Foi muito, muito legal essa conversa. E hoje ele estava falando assim, professor, você acredita que eu acabei me aproximando daquele professor, percebi que ele gosta de um autor de livro, eu também gosto, a gente conversa, a gente está amigo. Daí eu falei, chega, me arrepia falar. Eu falei assim, Gabriel, o amor sempre vence.
O amor sempre vence, né? Então, assim, como que você acolhe os incrédulos, irmãos? Como você constrói pontes, né? Acolhendo, amando essas pessoas, orando por elas e olhando nos olhos dela e falando assim, ó, meu irmão, estou aqui, estou aberto. Se você quiser vir conversar, discutir, a gente está aqui, tá? Ninguém está aqui para brigar, para bater um no outro, não. Mas foi muito legal, então, que a gente possa construir pontes, né? E não derrubar essas pontes ou construir muros, barreiras, né? 3. Quando ficamos incomodados com os ídolos modernos, o que não devemos fazer, no início pelo menos, né, de uma obra entre idólatras? Bom, quem lê aqui o material de sexta-feira, principalmente, né, Ellen White sempre comenta, né, que uma das atitudes que Paulo teve foi que a sua palavra, primeiro, foi guiada pelo Espírito Santo, e isso é uma coisa que a gente tem que buscar, né, como a Sandra estava falando, a gente precisa buscar pensar como Cristo pensava e pensa, mas ele não irritava os seus ouvintes. Irmão, se você chega, por exemplo, para um idólatra, né, e chega lá e isso aqui não sei o que, isso aqui é besteira, vocês é a besta, não sei o que. A pessoa tem muito carinho por aquilo, a pessoa tem muito respeito e devoção por aquilo. Então, assim, eu creio, né, abre um parênteses aqui, bem aberto, eu creio que o Espírito Santo tem maneiras de nos guiar a lidar com cada indivíduo, porque o Espírito Santo sonda o coração, eu não sei o que passa no coração da pessoa. Mas, então assim, não é uma regra, como a gente sempre trabalhou na lição retrasada, né? O Alexandre trouxe isso, né? Não existe uma regra, uma fórmula aqui, né, para se trabalhar com incrédulos, mas existe uma base que é assim, não irrite o seu ouvinte, porque ele não vai te ouvir, simplesmente assim, né? Ou seja, é bem propício agora, nessas festas de final de ano, nessas reuniões familiares, aí nessas férias e tudo mais, quem vai ter o privilégio aí das férias, é muito comum, né, como eu falei, né, eu já comentei aqui no vídeo, é muito comum nós nos reunirmos com os incrédulos, com familiares e tudo mais, que não creem como nós cremos. E aí? Você vai ficar lá discutindo? Não, porque vocês creem nisso, porque isso aqui está tudo errado, não sei o que. Você está entendendo? Não é assim, tá, irmãos? Então, que a gente, né, a 2 já falava, vamos construir pontes. E o que nós não devemos fazer, né, quando a gente fica incomodado com os ídolos, né, quando se fala com os idólatras, é não irritar os idólatras, tá? Mas aí tem um aspecto na pergunta 4 que eu gostaria de trabalhar. Diz assim, se Paulo tivesse parado no ponto em que apresentou a Deus, apresentou o Deus que ama as pessoas, os atenienses teriam ficado satisfeitos. No entanto, ao falar da ressurreição, ele meio que cruzou uma linha que fez com que alguns pensassem que ele estava enganado. E aí vem a perguntinha capciosa, né? O Ricardo que fala, a Norgunta. Paulo errou ao ultrapassar essa linha? Quer dizer, ele ficou lá falando que Deus amava a pessoa, aceita, criou tudo, né? Quem lê Atos 17, Deus fez tudo, Deus nos dá todas as bênçãos. E aí depois ele começou a falar, então foi por meio desse que veio Jesus morto e ressurreto. Aí quando ele falou ressurreição, aí tumultuou todo mundo lá. E aí, será que Paulo errou? O que vocês acham, pessoal? Paulo errou a falar tudo isso? Eu queria trabalhar aqui um conceito, né, sobre a questão da meia-verdade. Você já conhece uma pessoa meio fiel? Já conhece uma pessoa meio fiel? Já conhece uma pessoa aí meio pontual? Meio honesta? Já viu uma pessoa meio honesta? Então, meia verdade, né, é a mesma coisa. Se você chegar para pregar uma mensagem e ficar só com Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, essa é a metade da mensagem, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, assim, na minha consideração, na minha humilde consideração, né, tendo em vista que todo esse diálogo de Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e que, claro, alguns se revoltaram com isso, mas centenas de atenienses, depois que Paulo, eu esqueci o nome, mas 2 ficaram ainda em Atenas, cuidando, né, desses recém-conversos que aceitaram. Então, muita gente aceitou o que Paulo falou, né, e outros não aceitaram, mas aí é aquela história, você vai pregar meia verdade, irmãos? É difícil, né? Então, eu acho que Paulo não errou. Mas coloque aí nos comentários as suas considerações. Será que Paulo errou em falar toda a verdade? Bom, pessoal, essas foram então as perguntas aqui para consideração. Espero que estejam adicionando algo no seu estudo aí, semanal. E, se Deus quiser, nos vemos agora na parte 2 desse estudo, Missão em favor dos não alcançados. Nós vamos continuar falando aí sobre buscar as multidões, pregar para os estrangeiros,
e muito mais que vem aí pela frente. Beleza? Vamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos, agradecendo através de uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Nós temos aí a grande ferramenta do Espírito Santo nos dirigindo, ó Pai, nas nossas palavras e principalmente quando nós estamos cumprindo a missão. Continue nos usando, Senhor. Derrame Teu Santo Espírito. Não somos dignos de recebê-lo, não somos puros, verdadeiros, honestos. Mas, Pai, estamos aqui diante de Ti, mais uma vez, clamando, né? Para que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance e o Teu Santo Espírito, ó Pai, continue nos usando nas missões, pois é um privilégio para nós sermos usados pelo nosso Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, nos vemos já no 11º vídeo. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.